Na manhã deste domingo, o Radar Amazônico acompanhou a convenção partidária que confirmou os nomes de Marcelo Ramos, do PT, e Luiz Castro, do PDT, a candidatos a prefeito e vice-prefeito de Manaus. O evento aconteceu no SESI, Clube do Trabalhador, e reuniu PT, PCdoB, PV, Solidariedade e PDT. O Radar Amazônico perguntou ao candidato Marcelo Ramos se escolher Luiz Castro como seu vice seria uma estratégia para eleger mulheres nos cargos de vereadora. Confira a resposta do candidato e mais detalhes sobre esse evento. Candidato, colocar Luiz Castro como seu vice seria uma estratégia para eleger mulheres como vereadoras? Certamente a gente vai fortalecer a presença de mulher como um mecanismo até compensatório de não ter uma mulher na chapa majoritária. Nós temos compromisso de paridade no nosso secretariado e vamos fazer todos os esforços para que os nossos partidos, eles tenham prioridade nas candidaturas femininas, porque já passou da hora das mulheres ocupando espaços de poder. Candidato, ainda sobre esse assunto, o senhor falou que gostaria de fato que fosse uma mulher sua vice, mas a convenção e a reunião decidiu que foi o seu vice. Agora, o que faltou para colocar esse nome de uma mulher como seu vice? Olha lá, eu sou um conjunto de partidos. Então eu sou a síntese do que as pessoas que caminham comigo acreditam. E essa síntese entendeu que o melhor nome era o deputado Luiz Castro, alguém já experimentado, já foi candidato a governador, já foi candidato a senador, já foi deputado estadual, já foi prefeito, foi um dos melhores prefeitos da história do estado do Amazonas, quando prefeito de Envira, um homem de uma vida reta, de uma vida correta e que certamente tem muita capacidade de me contribuir. Então, na verdade, a gente optou coletivamente pela experiência e por alguém já mais conhecido do público manauara. Candidato, o senhor falou agora, o senhor criticou aqueles candidatos, das pessoas que atuam ao lado do presidente Lula por conveniência. Eu tenho duas perguntas. O senhor está falando dos senadores Dragão lá. Qual é que o senhor lida com a ausência deles na sua grupo? Não, eu acho que o União Brasil tem vários partidos da base, o próprio Avante tem vários partidos da base do presidente Lula, que quando o presidente Lula vem aqui, adora... Quando o presidente Lula vem aqui, vou já falar sobre ele. Não vou fugir de nada. E nem me irritar com nada, viu? Estou de muito bom humor. Quando o presidente Lula vem aqui, adoram aparecer em foto ao lado do presidente Lula. Aí aparece uma primeira pesquisa dizendo que a maioria do eleitorado amazonense é de direita, aí já correm para longe do presidente Lula. Eu não sou aliado de conveniência do presidente Lula. Eu acredito no que o presidente Lula representa para a política e no que ele representa, acima de tudo, para a cidade de Manaus. Eu repito, todas as obras de infraestrutura física e social que existem na cidade de Manaus são legado dos governos do presidente Lula. Todas, absolutamente todas. Então, eu tenho orgulho de ser o representante desse legado. Tem gente que tem hora que aparecer na foto, mas quando acha que eleitoralmente atrapalha, se envergonha e se esconde. Foi isso que eu quis dizer, cada um vai saber vestir a sua carapuça. Em relação ao presidente do PT, o deputado Sinésio, ele tem uma relação próxima com o governo, acho que é absolutamente inegável, mas ele nunca faltou ao projeto do presidente Lula. Nunca. Eu tenho certeza de que essa não vai ser a primeira vez, ele estará conosco. Tem uma pergunta para o Luiz Castro, seu candidato a vice. O senhor falou no seu discurso que os homens corretos, alguma coisa assim, precisam observar erros, já fazer caminhos. O que o senhor pensa do erro de ter apoiado o governador Wilson Lima? O senhor foi a lista do nome dele e o projeto que está estabelecido hoje no estado do Amazonas. Se é que o senhor considera isso um erro? Bom, todos nós, durante o processo político, eleitores e políticos com mandato ou sem mandato, nós acertamos e nós erramos. Naquele momento, me parecia que se trabalhava por uma renovação da política, da gestão pública, com nomes jovens como ele, o Carlos Alberto, e eu imaginei, acreditei de boa fé, que nós teríamos uma mudança para melhor. Infelizmente, junto comigo, milhares de amazonenses também se equivocaram. E aí eu tenho que reconhecer que a gente vive, aprende pelo amor, aprende pela dor. Hoje, de fato, eu não posso dizer que é um bom governo, é um péssimo governo, em especial numa área crítica, que é a área de saúde. Quando um governante se esquece de priorizar a área de saúde, alguma coisa está errada, porque essa área, independentemente até de viés ideológico, ela é uma obrigação primeira, saúde e educação dos governantes. Então, eu acho que ele foi por outros caminhos, eu não quis seguir os caminhos que ele optou por seguir. Muito bem, sobre a questão da educação, uma categoria muito importante ser mobilizada. O senhor, quando esteve no governo, na SEDUC, o
o senhor saiu também muito mal avaliado por essa categoria, pelos professores. Como vai fazer esse diálogo nesse momento tão importante? Eu não saí mal avaliado pelos professores. Eu saí, naquele momento, vítima de uma grande orquestração que foi veiculada nas mídias sociais, e tudo aquilo que nós trabalhamos, eu não vou tomar a entrevista do Marcelo, tem um artigo que eu publiquei no Jornal do Comércio que fala: todas as nossas iniciativas em poucos meses foram obliteradas por acusações, por difamações, todas caíram por terra. Saí da SEDUC, não enriqueci, tive que vender meu carro, vender bens que eu havia comprado com a minha esposa à prestação. Tenho uma vida lisa, e a minha prova dos 9 é essa: eu não me aproveitei. Mas, infelizmente, a gente sabe que uma mentira espalhada, dificilmente ela fica totalmente reconhecida por todos aqueles que a ouviram. Isso é algo que remete à responsabilidade da mídia, de deixar também o lado do contraditório, de evitar acusações que não têm consistência. Eu fui parlamentar junto com o Marcelo e nós tínhamos um primado. Quando nós vimos uma coisa errada, nós apontávamos e combatíamos, mas nós não fazíamos acusações pessoais. Que a má política é querer personalizar os erros na pessoa de José, de João, de Maria. Então eu e o Marcelo, o próprio Zé Ricardo, o Serafim, temos essa postura. Não é ser contra tudo nem contra todos. Tenho muitos amigos na classe de professores que hoje reconhecem. Outro dia um professor do Partido dos Trabalhadores, ele me procurou: poxa, Luiz Castro, no seu tempo, o senhor foi o secretário que mais dialogou com os movimentos professores. E é verdade. Eu abria para os professores, abria para os técnicos, eu tinha um diálogo permanente, e esse reconhecimento hoje está acontecendo. Luiz Castro, o senhor era campeão de voto, né? Todo mundo sabe que o senhor tem muitos votos. De fato, estava cogitado para ser vereador de Manaus, ia ganhar muito bem. Deixar de ser vereador para ser vice-prefeito do Marcelo Ramos, de fato, o senhor acredita no projeto? Eu acredito no projeto, eu acredito no Marcelo, eu acredito na recomposição de forças para criar um novo polo de poder, um novo segmento de poder, porque Manaus está dominada por pessoas que governam Manaus da mesma forma. É uma escola política que, ao invés de ser aperfeiçoada, e já era cheia de erros, ela foi deteriorada. E esse processo precisa ter um contraponto. E o único contraponto a esse processo é a candidatura do Marcelo. E eu abri mão de ser candidato a vereador, consciente de que era o favorito no meu partido, o PDT, porque para mim política não é uma ambição pessoal, não é olhar só o meu lado. A política é a construção do coletivo. E se eu posso ajudar esse jovem e competente guerreiro a chegar lá, eu vou ajudá-lo. Vou estar do lado dele, porque eu acredito que o Marcelo está imbuído de boas intenções e está preparado para concretizar essas boas intenções. Então, nós estamos construindo algo que deveria ter sido reconstruído antes, mas que a figura dele ajuda a catalisar, que é a união do campo progressista. E essa união do campo progressista vai abrir um espaço para o povo opinar, participar, influenciar. Hoje, são os estrategistas de marketing que dizem as prioridades para o governante, ou outros interesses. Quem tem que dizer o que é prioridade é o povo. Ele falou muito bem, a Praça do Jorge Teixeira, por que não é prioridade? Porque só a Ponta Negra é prioridade. O ensino primário de qualidade, o ensino fundamental até a 5ª série. Eu tive o privilégio de ter um excelente ensino até a minha 5ª série. E o Marcelo coloca com clareza, esta é uma prioridade absolutamente importante, a da saúde, cobertura de saúde em toda Manaus, voltar o médico da família a atender especialmente aqueles que têm problemas mais graves, deficiência física, os idosos, as mulheres gestantes, tudo isso tem identidade comigo e com o PDT. E os outros, infelizmente, nós não vimos isso. Vimos assim o marketing, vimos aquelas fantasias que muitas vezes elas são colocadas na televisão, nas propagandas de televisão pagas com recurso público, tanto da prefeitura quanto do governo. O mundo é lindo. Manaus parece uma Nova York, parece uma Paris. O sonho do manauara é viver dentro da propaganda do governo e da prefeitura. Né? É isso. Agora, Marcelo, Uma uma pergunta. Como o senhor vai fazer frente aos candidatos das duas máquinas governamentais, são da Prefeitura e do Governo do Estado, que demonstraram força ontem nas duas convenções, inclusive com vários ônibus, micro-ônibus, levando apoiadores, demonstraram até certo poder econômico. Como você vai fazer frente a isso? E a segunda pergunta é referente à Guarda Municipal de Manaus. O senhor pretende manter ela armada? O senhor pretende aumentar o controle externo dessa guarda? Como é que vai ser?
Pessoal, primeiro vamos falar sério, né? O que mobilizou muita gente para as duas convenções não foram ônibus. O que mobilizou muita gente para as convenções foi chamada dos secretários na porta das convenções. Então não vamos brincar de que aquilo ali foi uma mobilização espontânea do povo de Manaus para ir para a Arena Amazônia ou para ir lá para o espaço Torres. Aquilo ali foi um escandaloso uso da máquina pública, só que a máquina pública e o secretário não conseguem fazer chamada na urna. Na urna é outra história e essa gente vai se decepcionar muito com o resultado deles, porque a cidade de Manaus espera uma vida melhor e essa vida que eles implantaram como mais ou menos tentando fazer com que o povo se acostumasse com as coisas funcionando mal, ela vai acabar porque a esperança vai voltar a pulsar no coração do manauara. A segunda foi? Olha lá, eu acho que a Guarda... Primeiro, nós não podemos vender a ilusão, e alguns querem vender, de que a Guarda Municipal vai substituir o aparato de polícia. A responsabilidade por segurança pública é do governo do Estado. E a segurança pública no Estado do Amazonas hoje é um caos. Só é você abrir os portais de vocês. Um dia a cabeça num lugar, outro dia a perna num outro lugar, um outro dia assassinato no meio da rua, às claras durante o dia. Há uma certeza da impunidade por conta do desmonte da estrutura de segurança pública. Ninguém vê viatura na rua. Achar que vai substituir isso, armando a Guarda Municipal, é tentar enganar a população. Nós já temos parcela da Guarda Municipal armada, se tiver bem treinado, bem equipado, tiver mecanismo de controle externo, pode contribuir com a política de segurança pública, mas não substituir a responsabilidade do governo do Estado com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Marcelo, uma pergunta, a gente está percebendo que o discurso, tanto bolsonarista quanto petista, não está vingando nas eleições municipais. Agora, qual estratégia o senhor vai usar, para além desse discurso, para tentar chegar no segundo turno? Olha lá, se eu fosse candidato só do PT, eu falaria em discurso petista. O meu discurso não é um discurso petista, o meu discurso é a síntese de um conjunto de partidos do campo progressista e democrático. Então, o meu discurso é um discurso de quem acredita que essa cidade pode ser diferente. Agora, um discurso que traz junto consigo a capacidade de captar mais recursos junto ao governo federal pela relação com o presidente Lula, que traz junto consigo a capacidade de trazer empresários e investimentos que desenvolvam a economia do nosso Estado pelas relações que eu estabeleci como vice-presidente do governo federal, que traz a capacidade de trazer experiências e adaptá-las à realidade da nossa cidade pelas relações políticas que eu estabeleci com prefeitos de capitais, com governadores, que são meus amigos e da minha convivência. Então não é só a figura do Marcelo ou a figura do Luiz, é um conjunto de partidos e por trás disso o simbolismo de uma aliança capaz, por sua articulação nacional, por sua projeção enquanto relação com o setor público, com o setor privado, de trazer mais para a cidade de Manaus. Marcelo, agora que os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga apoiaram a reeleição de Davi Almeida, num possível segundo turno, caso você não esteja, você também pretende apoiar Davi Almeida? Primeiro que eu estarei no segundo turno e segundo que quem manda no meu voto no segundo turno, se eu não estiver e eu não considero essa hipótese, será o conjunto de partidos que me apoiam. Olha, eu sinto falta, claro, eu sinto falta do Serafim, que é um quadro histórico. Eu tenho certeza que o Serafim se sente constrangido de apertar a mão do Coronel Menezes. O Serafim está levantando a mão do Coronel Menezes. Eu imagino o constrangimento que isso é para ele, pela relação que eu tenho com ele. Eu tenho certeza que ele queria estar aqui. Mas existem outros interesses, eu não tenho dúvida, mas existem outros interesses por trás dessa história, que são interesses, não sou eu que vou julgar legítimos ou ilegítimos, de reeleger o Marcelo Serafim, de fazer uma bancada de vereadores, e eu respeito a decisão do PSB. Mas eu sei, pelo carinho, pelo amor fraterno que eu tenho pelo Serafim, que ele está muito constrangido de estar de mãos dadas com o Coronel Menezes. Exato. Qual a expectativa da bancada, fazer quantos vereadores? Olha lá, eu acho que a chapa da federação, PT-PCdoB, é uma chapa muito forte, principalmente por conta das possibilidades do ex-deputado José Ricardo. Eu acho que é uma chapa ali para eleger 3, 4 vereadores. O PDT tem uma chapa muito forte, perdeu um dos seus
linha de frente, que é o meu vice hoje, Luiz Castro, mas é uma chapa bem montada, pode eleger 2. O Solidariedade busca alcançar a eleição de 1 e a Rede Pessoal também montaram uma boa chapa. Eu não sei ainda qual vai ser a estratégia do pessoal, eu vou para a convenção deles agora. Se a Natália for candidata a vereadora, eu acho que é uma chapa também bastante forte, por conta da Wanda, da Natália, do Gabriel, de outras figuras que tem por lá. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma bela bancada, mas eu tenho mais certeza ainda da minha capacidade de dialogar e construir convergências com quem pensa diferente de mim. Eu já mostrei isso no Congresso Nacional e vou mostrar isso com o prefeito. Nós vamos conseguir estabelecer uma relação republicana com a Câmara de Vereadores, que vai se sentir constrangida de não embarcar num projeto inovador, criativo e que vai encher de esperança o coração da nossa gente. Logo mais você confere uma matéria completa sobre esse assunto no site do Radar Amazônico. O Radar mostra sempre o que o povo quer ver e muitos querem esconder.